Meu nome é Bianca, e se eu tinha alguma dúvida sobre o meu papel nos negócios da família, todas elas foram respondidas no dia em que encontrei o contrato de empréstimo. Não foi em uma grande reunião de família onde apresentaram planos futuros. Não, eu descobri por puro acidente. Aconteceu na semana passada, na livraria e café onde despejei meu próprio dinheiro nos últimos 3 anos. Estoque, marketing, folha de pagamento. Era eu quem mantinha tudo funcionando, enquanto meu irmão, Lucas, não fazia absolutamente nada. E quando digo nada, quero dizer que ele aparecia, tomava um cappuccino de graça e dizia que a nova vitrine de livros estava legal. Naquele dia, eu estava no escritório dos fundos, organizando uma montanha de boletos que meu pai havia deixado acumular. Ele me pediu para organizar tudo para a contabilidade, uma tarefa que nem ele nem minha mãe jamais se deram ao trabalho de fazer. Eu estava entrando no ritmo quando vi uma pasta grossa e de aparência oficial enfiada debaixo de uma pilha de catálogos antigos. A etiqueta dizia: Sucessão Empresarial e Capital de Giro. Meu coração começou a bater mais rápido. Não gosto de bisbilhotar, mas minhas próprias economias estavam amarradas naquele lugar. Eu tinha o direito de saber sobre o futuro dele. Então, eu abri, e foi aí que o chão se abriu sob meus pés. Era um pedido de empréstimo empresarial de R$ 600 mil, mas o dinheiro não era para reformar ou expandir. A papelada declarava claramente que os fundos eram para meu irmão, Lucas, comprar o negócio dos meus pais com um plano de 5 anos que o listava como o único proprietário. Não havia menção a mim, nem uma única palavra. Meu nome não estava no empréstimo, nem no plano de sucessão, nem mesmo como gerente. Eu tinha sido simplesmente apagada. Me senti uma idiota. Ali estava eu, trabalhando 60 horas por semana, pulando minhas próprias férias e usando meu crédito pessoal para manter as luzes acesas. Tudo enquanto eles, pelas minhas costas, orquestravam um futuro onde eu era excluída da obra da minha própria vida. E o Lucas? Ele nunca tinha trabalhado um turno de verdade na vida. Ele via a livraria como seu clube particular, um lugar para passar o tempo. No entanto, aos olhos deles, ele era quem merecia tudo. Ele era o filho homem, o príncipe dourado que herdaria o legado que eu estava quebrando minhas costas para construir. Fiquei sentada encarando os documentos, minhas mãos tremendo com um coquetel de pura raiva e profunda traição. Há quanto tempo esse era o plano? Eu fui sempre apenas a solução temporária? A ponte financeira para levá-los ao ponto onde pudessem entregar tudo a ele? Devo ter ficado sentada em silêncio atordoado por um tempo, porque meu pai acabou colocando a cabeça dentro do escritório. Ei, Bia, como está indo a papelada? Ele perguntou. Alheio a tudo. Eu não escondi a pasta. Eu a levantei, minha voz perigosamente baixa. O que é isso? O rosto dele foi de alegre para branco fantasmagórico em uma fração de segundo. Ele gaguejou por um momento antes de suspirar. Aquele suspiro paternalista que ele usava quando eu era adolescente. Bianca, não é o que parece. Sério? Eu rebati, minha voz falhando. Porque parece que você está usando o negócio que eu salvei para entregar de bandeja para o Lucas, enquanto eu não ganho nada. Meu pai mudou o peso do corpo, incapaz de me olhar nos olhos. É complicado. Essa foi a resposta dele. Nenhum pedido de desculpas, nenhuma explicação. Apenas 2 palavras inúteis destinadas a me calar. Foi quando chamei minha mãe. Quando ela entrou e viu a pasta na minha mão, ela pelo menos teve a decência de parecer envergonhada. Mas as palavras que saíram de sua boca foram 1000 vezes piores. Ela colocou a mão no meu braço, com a voz doce e enjoativa. Querida, você não precisa disso. Você é tão capaz. Você tem uma carreira ótima lá fora. Você pode fazer qualquer coisa. O Lucas. Bem, ele precisa disso. É a única chance real dele. Nós só queremos ter certeza de que ele estará garantido. Foi isso. O momento em que algo dentro de mim se estilhaçou. Eles não eram sem noção. Eles eram calculistas. Na mente deles, minha competência era minha punição, e a incompetência dele era sua recompensa. Eles estavam escolhendo ativamente me sacrificar por ele, e achavam que me chamar de capaz era um elogio que faria a traição doer menos. Respirei fundo, trêmula, e coloquei os documentos do empréstimo cuidadosamente sobre a mesa. Entendi, disse eu, com a voz assustadoramente calma.
Fico feliz que estejamos todos esclarecidos sobre onde eu me encaixo. Então peguei minha bolsa, saí do escritório e deixei a loja sem olhar para trás. Ignorando os chamados pelo meu nome, eles fizeram a escolha deles. Agora era hora de fazer a minha. Fui direto para casa e comecei a trabalhar. No último ano, eu vinha pagando nossos principais fornecedores através da minha conta pessoal, porque as finanças dos meus pais eram uma bagunça. Eu também cobria furos na folha de pagamento com minhas economias. Era para ser um empréstimo temporário para a empresa. Meu primeiro movimento foi revogar todos os acessos. Mudei as senhas dos portais de pedidos online que eu gerenciava. Enviei um e-mail educado, mas firme, aos nossos 3 principais distribuidores, informando que, com efeito imediato, eu não seria mais financeiramente responsável por quaisquer pedidos feitos pela livraria. Em seguida, transferi os últimos 15 mil que eu havia emprestado à empresa para o caixa de volta para minha conta poupança pessoal. O silêncio deles foi ensurdecedor por cerca de 72 horas. Acho que presumiram que eu estava apenas fazendo birra e voltaria assim que esfriasse a cabeça. Eles estavam errados. A primeira mensagem veio na terça-feira de manhã. Era do meu pai. Pai enviou: o boleto da remessa de grãos de café vence hoje. Foi só isso. Nenhum. Como você está? Nenhum. Precisamos conversar. Apenas uma cobrança fria e dura. Como se nada tivesse mudado, como se eu ainda fosse a diretora financeira e o caixa eletrônico pessoal deles. Encarei a mensagem, uma risada amarga, escapando dos meus lábios. Eles realmente acreditavam que podiam simplesmente me forçar de volta ao meu antigo papel? Digitei uma resposta simples. Tenho certeza de que o novo proprietário, Lucas, pode cuidar disso. 5 minutos depois, minha mãe ligou. Ignorei. Uma mensagem de texto seguiu. Mãe enviou: Bianca, por favor, não seja assim. Seu pai está preocupado. Precisamos conversar sobre isso em família. Ah, que ótimo. Agora eles queriam conversar. Agora que uma conta estava vencendo e a rede de segurança deles havia desaparecido. Esperei 1 hora inteira antes de responder. Não há nada para conversar. Vocês deixaram seu plano de sucessão claro. Vocês podem viver com ele. Achei que seria o fim por aquele dia, mas tinha esquecido do próprio menino de ouro. A mensagem de Lucas chegou tarde da noite, pingando o tipo de direito e arrogância que só ele conseguia reunir. Lucas enviou: Ei, o que está acontecendo? A mãe disse que você está surtando por causa de uma papelada. Apenas pague o cara do café como você sempre faz. Você está transformando isso numa coisa muito maior do que precisa ser. Quase joguei meu celular na parede. Não era grande coisa. Ser apagada do meu próprio futuro era apenas eu sendo dramática? Digitei de volta, meus dedos voando. Não, acho que você tem tudo sob controle, já que você é o escolhido e tudo mais. A resposta dele foi quase instantânea. Lucas enviou: Ai meu Deus, você está seriamente brava assim por causa da coisa do empréstimo? Cresce, Bianca. É um negócio, não é sua vida inteira. A hipocrisia era impressionante. Era apenas um negócio agora que estava sendo entregue a ele. Então você não vai se importar de usar seu próprio dinheiro para financiá-lo, certo? Enviei de volta. Silêncio absoluto. No dia seguinte, as coisas escalaram de estranhas para profissionalmente humilhantes. Eu estava no meu emprego principal, aquele que pagava pela sobrevivência do negócio deles, quando recebi uma ligação de um número que conhecia bem. Era o Ricardo, gerente regional da nossa maior distribuidora de livros. Trabalhávamos juntos há anos. Ele era um cara legal. Oi, Bianca, disse ele, com a voz amigável, mas confusa. Pergunta rápida. Acabei de receber uma notificação de que o pagamento do pedido do catálogo de outono foi recusado pelo cartão. Está tudo bem por aí? A fatura era de cerca de 25 mil. Meu estômago deu um nó. Eles tentaram passar o pagamento na conta que eu tinha acabado de cortar. Eles estavam tão acostumados comigo cobrindo tudo que nem verificaram. Tive que respirar fundo para manter a voz firme. Oi, Ricardo. Na verdade, não estou mais cuidando das finanças da livraria. Você terá que falar com meu pai ou com o Lucas sobre isso. Houve uma longa pausa do outro lado. Ah, disse ele, uma única palavra carregada de perguntas que eu não podia responder. Ok. Bem, avise a eles que não podemos enviar o estoque de fim de ano até que isso seja resolvido. Desliguei.
sentindo uma onda quente de vergonha. Ele não disse, mas eu sabia o que ele estava pensando. Minha família não era confiável, e meu nome estava ligado à bagunça deles. Isso, no entanto, não foi nada comparado ao que veio a seguir. 2 dias depois, recebi uma notificação de alerta de fraude da operadora do meu cartão de crédito. Era um texto automatizado perguntando se eu tinha acabado de tentar fazer um pagamento online de R$ 70.000 para uma financeira comercial. Meu sangue gelou. Liguei imediatamente para a central do cartão. O atendente confirmou que alguém havia tentado usar meu cartão para dar entrada em um empréstimo comercial. Eles tinham meu nome, número do cartão, meu endereço, CPF, tudo. Só havia uma maneira de eles terem conseguido essa informação. Minha mãe. Eu tinha dado os dados a ela meses atrás para dar o sinal em uma nova máquina de café expresso, e ela deve ter guardado. Eles não tentaram apenas fazer chantagem emocional. Eles não tentaram apenas me envergonhar profissionalmente. Eles tentaram me roubar. Eles tentaram usar meu crédito para financiar o próprio empréstimo que foi projetado para me excluir. Isso não era mais uma disputa familiar. Isso era crime, falsidade ideológica, estelionato. A traição era tão profunda que parecia que eu estava sufocando. Mas conforme o choque passava, ele foi substituído por outra coisa. Uma clareza fria como gelo. Eles tinham acabado de me entregar todo o poder. Eu não chamei a polícia. Liguei para o meu pai. Reunião de família, eu disse. Minha voz desprovida de qualquer emoção. Na loja em 1 hora. E certifique-se de que o Lucas esteja lá. Desliguei antes que ele pudesse responder. Quando entrei na livraria, parecia diferente. Estava mal iluminada e uma fina camada de poeira já estava se acumulando nas vitrines. Eles estavam todos lá, mãe, pai e Lucas amontoados atrás do balcão como um tribunal de tolos. Minha mãe começou imediatamente. Bianca, graças a Deus. Estávamos tão preocupados, as coisas estão uma bagunça. Levantei a mão, cortando-a. Caminhei até o balcão e coloquei meu telefone na mesa, mostrando a eles o alerta de fraude. Em seguida, deslizei uma cópia impressa da fatura do cartão de crédito sobre a madeira. Todos encararam o papel. O rosto do meu pai ficou flácido. A mão da minha mãe voou para a boca. Lucas parecia apenas confuso. Alguém pode me explicar isso? Perguntei. Minha voz perigosamente suave. Meu pai começou a gaguejar. Foi um erro, uma confusão. Estávamos desesperados. O banco estava ligando. Vocês tentaram roubar R$ 70.000 de mim, afirmei. Não como uma pergunta, mas como um fato. Vocês cometeram um crime grave usando meu nome e meus dados para garantir um empréstimo para ele. Apontei o dedo para Lucas, que finalmente parecia entender a gravidade da situação, e encolheu-se. Minha mãe caiu no choro. Não sabíamos o que mais fazer. Íamos te pagar de volta. Com o quê? Eu retruquei. Com os lucros do negócio que eu construí e que vocês estavam dando para o seu filho que nunca trabalhou um dia na vida? Silêncio. Um silêncio espesso e sufocante. Deixei-os cozinhar nele por 1 minuto inteiro. Então me inclinei para a frente, minha voz baixa e clara. Aqui está o que acontece agora. Vocês têm 2 opções. Fiz uma pausa, garantindo que eu tivesse a atenção completa e aterrorizada deles. Opção 1. Eu saio desta loja, vou direto para a delegacia e faço um boletim de ocorrência por roubo de identidade e fraude. Eu vou processar. O banco será notificado. Mãe, você provavelmente vai responder a inquérito e pode ser presa. Pai, você pode ser acusado como cúmplice. O negócio irá à falência imediata e o banco tomará tudo. Vocês perderão tudo, inclusive a casa. Minha mãe soluçava abertamente agora. Meu pai parecia que ia vomitar. Opção 2. Continuei. Minha voz como aço. Vocês chamam o advogado agora. Vocês assinam a transferência de 100% da empresa, o nome, o estoque e todos os ativos para mim. Alteramos o contrato social hoje. Em troca, eu darei a vocês a grande soma de R$100. Eu não prestarei queixa e vocês sairão ilesos. Vocês não terão participação nem salário e nunca mais trabalharão aqui. Vocês têm 24 horas para decidir. Fiquei reta, olhando para as 3 pessoas que tinham sido meu mundo inteiro. Eles não eram mais minha família. Eles eram um passivo, um prejuízo. Meu pai olhou para minha mãe, depois para seu filho inútil e depois para mim.
Seus olhos se encheram de uma mistura de ódio e derrota. Ele sabia que estava encurralado. Ele assentiu lentamente. Nós vamos assinar. Faz 6 meses desde aquele dia. Rebatizei a loja e ela está finalmente dando lucro real. Trabalho muito, mas é um tipo de trabalho alegre agora, porque é meu. Cada sucesso é meu. Não falo com meus pais ou com o Lucas desde que os papéis foram assinados no cartório. Ouvi dizer por aí que eles tiveram que vender a casa e se mudar para um apartamento pequeno na periferia. Lucas aparentemente tem um emprego agora, repondo prateleiras em um supermercado. Uma parte de mim sente uma pontada de tristeza pela família que eu achava que tinha, mas ela é rapidamente substituída por uma avassaladora sensação de paz. Eles não perderam apenas um negócio. Eles perderam uma filha que teria feito qualquer coisa por eles. Eu era o maior ativo deles e eles me jogaram fora. Mas, ao fazer isso, eles me deram o maior presente que eu poderia ter recebido: minha liberdade. Eu finalmente escolhi a mim mesma e não vou pedir desculpas por isso. Deixe-me saber o que você pensa nos comentários abaixo. Algum de vocês já teve que fazer uma escolha difícil para se salvar de uma situação familiar tóxica?